sou o Nelson Liano, esta é a coluna Política e Assunto Popular e estou em Brasília hoje para conversar com a deputada federal Jéssica Salles, do PMDB. Um prazer estar aqui no seu gabinete e trocar algumas ideias com a senhora. Prazer é todo meu, Nelson. Seja muito bem-vindo. A senhora chegou na eleição de uma maneira assim inesperada, pouca gente conhecia a senhora. Filha do prefeito de Cruzeiro do Sul, Wagner Salles, da ex-deputada estadual Antônia Salles. A gente sabe que a senhora é médica, já fez residência, fazia pós-graduação, tinha uma vida se especializando nessa arte de curar os seres humanos. Como é que foi esse momento na sua vida, deputada Jéssica Salles? Olha, Nelson, em primeiro lugar quero dar parabéns para você pelo seu programa. Foi um momento que eu tinha que decidir, né? Ou sair candidata ou não. Quando meu pai me convidou, eu estava no auge da minha carreira, sou ginecologista, estava no auge da minha carreira no interior de São Paulo trabalhando, e eu recebi o chamado, a conversa com meu pai e a minha mãe. Então, naturalmente, eu tive que fazer uma escolha. E essa escolha eu posso te garantir que não foi fácil, né? Porque eu vou te fazer uma pergunta agora e você vai entender o sentimento que eu quero te passar. Uhum. Imagina você, um repórter de 30 anos de carreira, de sucesso, mais de 30 anos, não comparando com a minha carreira ainda, né, de médica como especialista. Mas você, como um jornalista de carreira de sucesso, já tudo estabilizado, e de repente você está num centro cirúrgico. Vou colocar você, puxar um pouco para o meu papel. Sim. Você está naquela sala cirúrgica e eu te dou um bisturi para você, vai lá, Nelson, e faz a cirurgia. Uma comparação. Então esse foi o momento em que eu tinha que fazer uma escolha. Eu sempre estava nos bastidores das eleições da minha família, mas eu não tinha essa emoção ainda de estar aqui, fazer um discurso, nunca fiz um curso de oratória. Então a Jéssica só era Jéssica mesmo. Você não vinha se preparando para ter uma carreira política? Não, de maneira alguma. Preparação não, mas almejava sim, um dia. Um dia quando eu fosse conhecida pelo meu trabalho, não de ser filha de Wagner Salles ou de Antônia Salles, mas reconhecida como médica, que esse é o meu maior sonho, ser reconhecida como médica na minha cidade de Cruzeiro do Sul. Então, como eu estou te falando, não planejava, não nesse futuro, não agora, né, como aconteceu, mas um dia, depois de ser reconhecida assim. Quer dizer, mais à frente, porque tem uma herança política da família Salles, evidentemente. A senhora pensava em um dia assumir essa herança política? Ou a senhora achava que isso seria papel de algum outro irmão da senhora? Não, eu sempre tive essa vontade. Sim, eu queria assumir. Eu tinha na minha cabeça uma ideia, mas é como eu estou te falando. Primeiro, ser reconhecida como médica, como filha da terra de Cruzeiro do Sul, de fazer a diferença, mas pelo meu papel de médica, levar esse benefício, essa ajuda, né? Isso sim, eu queria ser reconhecida como Jéssica Salles, doutora Jéssica Salles. E aí, fazer meu nome, né? A minha história, para depois, futuramente, ser candidata. Como é assumir nessa circunstância? A senhora acabou se tornando deputada federal, são apenas 513 no Brasil todo, é uma responsabilidade grande, principalmente num estado pobre como o Acre. Como é assumir um mandato aqui em Brasília pela primeira vez, a senhora ainda bastante jovem, sendo filha de dois políticos que a gente diria que já são dois políticos consagrados no Acre, no caso o seu pai, Wagner Salles, e a sua mãe, Antônia Salles? Olha, eu vou te falar uma coisa, Nelson. Os primeiros quatro meses foram os mais difíceis para mim. Porque, do que você falou, eu chego aqui e eu trago uma responsabilidade muito grande. Porque as pessoas, elas já associam o meu nome como filha de um grande político. Uma grande política como a minha mãe, Antônia Salles. Então eu já trago essa bagagem e as pessoas, na minha visão, é assim, eu tenho uma responsabilidade muito maior do que eu imaginava que eu iria ter aqui. Então,
o peso foi muito grande, né? Assim, até hoje eu sinto essa pressão que eu tenho que corresponder, eu tenho que levar algo de positivo para o meu estado, eu tenho que buscar. Eu sou uma pessoa assim, quando eu não sei do assunto, isso não me impede, isso me fortalece para eu correr atrás. Então é isso que eu estou fazendo aqui, estou dando o meu melhor. Deputada, agora uma saia justa para a senhora. Eu conheço o trabalho nesses anos que eu cubro política no estado do Acre, do seu pai, o prefeito Wagner Salles, que tem, como se diz, aquele político tradicional, macaco velho, como se costuma dizer, que sabe fazer as articulações de bastidores, que tem uma firmeza, e tem a sua mãe, que inclusive acompanhei muito o trabalho da deputada Antônia Salles na Assembleia Legislativa, puro coração, até uma certa pureza em determinados, acredita no que fala. Qual dos dois que a senhora se identifica mais? Olha, Nelson, eu posso dizer isso com toda franqueza. Não é nenhuma demagogia ou eu quero ficar bem com um ou com o outro. Não é essa a questão. Mas eu me encaixo assim, eu tenho certeza que eu tenho um pouquinho de cada um. Pode ser até meio redundante essa resposta, mas eu sou muito coração. Eu tenho muita vontade de que as coisas realmente funcionem, que mude, que tenha essa mudança. Se você me dá um problema, eu quero até o final tentar te ajudar a resolver, e eu vejo isso na minha mãe. Ou a parte mais centrada, a parte mais assim como você falou, articulação, de confiança, de colocar isso, ser forte, determinada. Eu vejo que eu tirei isso do meu pai. Então, assim, os dois fazem toda a diferença que é da minha personalidade hoje. Os dois são um orgulho, e pode ter certeza que eu tenho cada um pouquinho de cada um deles. Então, eu não tenho dúvida que a senhora deu uma resposta política, mas é sinal que a senhora está se tornando cada vez mais política. Agora, por falar em renovação, em vontade que as coisas aconteçam, como a senhora acha que essa herança política que a senhora recebeu do seu pai, Wagner Salles, e da sua mãe, Antônia Salles, isso precisa ser renovado, porque tudo na vida precisa de renovação. Como a senhora, como deputada federal aqui, pode ajudar a fazer essa renovação? O meu olhar é para que haja essa mudança, de eu poder levar, sinceramente, fazer uma diferença naquela vida daquela pessoa que é esquecida por aquele político que deveria estar fazendo o seu papel como político e não somente usar a mídia, que depois que eu eleita e que eu estou aqui, é que eu percebo e vejo isso com clareza. Que os políticos, quando eles se preocupam, eles não estão determinados realmente de chegar até o final. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Uma audiência que a gente marca, isso é um exemplo, e eu estou aqui com toda a tranquilidade de falar isso. Uma audiência, um debate, mas vamos ver se vai chegar até o ponto final, porque tem tudo começo, meio e fim. Eu não quero que as coisas, você está me perguntando como é que é essa política, eu quero renovar. Eu quero renovar tendo um começo, um meio e um fim. Eu quero dar resposta para aquela população. Quer solução. Isso, daquele problema que se apresenta. Exatamente, eu quero dar uma resposta para aquela população que está esperando. Então, eu vou levar essa política de dar a resposta. Se que seja de agrado, que não seja de agrado. Mas eu quero ser verdadeira e é dessa forma que eu vou trabalhar. Levando a resposta da maneira mais verdadeira que existe e é assim que eu vou trabalhar, dessa forma. Bom, na política a senhora sabe que existem elogios, existem críticas. Os adversários políticos da sua família criticaram muito a decisão de colocar a senhora como candidata a deputada federal. A senhora chegou no Acre. A senhora, inclusive, acusaram a senhora de não ter identificação nenhuma com o Estado, com a região do Vale do Juruá. Como é que a senhora vê essas críticas? Olha, eu fico muito tranquila, né? Se eu recebo crítica é porque eu estou incomodando, né? A minha família de fato incomoda algumas pessoas, mas eu levo isso numa boa, não tem nada que vá me destruir. Isso para mim não chega, eu não consigo absorver essas coisas.
Porque não é esse interesse que vai me diminuir, não, de jeito nenhum. Aliás, Nelson, eu vou te dizer uma coisa, eu nem recebo essas críticas, eu não faço isso porque eu não estou preocupada com a crítica, eu estou preocupada se realmente estou fazendo um bom trabalho. Para as pessoas que me deram essa oportunidade de estar aqui, que acreditaram em mim. Então, eu não vou responder a crítica dessa pessoa que está, como você colocou a questão aí, né? Se não conhecia o Acre, lógico, eu estava estudando fora, o direito de toda a pessoa estudar, fazer o seu ensino, se tiver condições, fora. Eu acho que isso não é um pecado. Então, eu não me preocupo sinceramente com esse tipo de crítica. A senhora se acha capaz de dar uma resposta positiva para os milhares de eleitores que a escolheram como deputada e representante do Estado aqui em Brasília? Plenamente capaz, plenamente capaz. É como eu falei, se eu não sei de um assunto ou se tenho dificuldade, eu corro atrás. Então, dessa forma eu irei honrar o mandato dado por eles, por essa população que acreditou em mim. Além disso, por todo o estado do Acre, porque eu não sou somente uma deputada, lógico, do Vale do Juruá, da minha cidade, Cruzeiro do Sul, que eu amo, mas eu sou uma representante do estado do Acre. Então, eu tenho por obrigação contemplar, levar os recursos e fazer como você falou. Eu sou plenamente capaz. Você até me lembrou agora de uma situação no centro cirúrgico, quando eu escutava dos meus staffs falando: você está plenamente capaz para operar? Quando na minha época de residência, muita pressão. Eu estou plenamente capaz de começar e terminar isso aqui. Você me perguntou, eu não estou plenamente capaz de fazer uma cirurgia, com certeza absoluta. Se eu fosse jogado, como você me perguntou no começo da entrevista, numa situação com um bisturi na mão, eu ia ser um fracasso total, eu acho que eu entraria em pânico. Mas só para a gente concluir, teu pai, que tem uma personalidade forte, o prefeito Wagner Salles e a deputada Antônia Salles, eles estão interferindo em alguma coisa no seu mandato ou você está tendo plena liberdade de ação como deputada federal? Olha, eu vou até dar um recado para os meus pais. Eu tenho quero deixar isso bem claro, total liberdade na escolha do meu voto aqui. As minhas dúvidas eu tiro com o meu líder, Leonardo Pisciani. Converso muito com Flaviano Mello, um grande deputado federal, me ajuda muito aqui, muito mesmo. Então, converso muito e, claro, que eu não vou também, né, em momentos, em algumas situações, sim, pergunto do meu pai, da minha mãe, mas a minha opinião, a minha decisão final, é própria. Então, Entendi. Não tem interferência nenhuma do meu pai e da minha mãe.